Então nós somos da Missão Cavaleiros da Imaculada, para quem não conhece, nunca participou dos nossos encontros. Nós temos como carisma o amor à Santíssima Virgem Maria, a Jesus sacramentado de forma privada, e a apologética católica, né, que é a defesa da fé contra os inimigos da igreja, mas não só no aspecto doutrinário, mas sim também aquilo que envolve o próprio Deus, como a lei natural, o direito natural, e isso envolve as questões bioéticas, especificamente as questões de aborto, etc. Meu nome é Frederico, eu sou fundador da missão. Acredito que por hora tem esse nome missão, mas em breve será trocado, né, para Instituto Cavaleiros da Imaculada, que é o que mais se aproxima do nosso carisma. Sou professor de Ciências e Biologia e nesse congresso nosso aqui, o primeiro que nós estamos fazendo, eu não vou tratar sobre a apologética voltada, por exemplo, a Igreja Católica é a Igreja de Cristo, ou a historicidade da Igreja, ou refutações ao protestantismo, ao maçonaria, ao espiritismo, etc. Vai ser mais voltado às questões bioéticas, primariamente sobre o aborto. Por quê? Nós sabemos que esse ano nós estamos enfrentando uma grande guerra espiritual, assim, já fazem algumas décadas, né? Uma luta aí da cultura da morte pela legalização do aborto, mas especificamente esse ano é algo que está muito acentuado, né? Principalmente aqui no Brasil. A gente teve aí agora a votação aí do STF, né? Que tem até 10 anos, se não me engano, para votar lá a emenda a PEC lá do PSOL para aprovar o aborto, 10 anos, acho que é mais ou menos isso, de 8 a 10, não lembro. Então eu acho que é necessário a gente trabalhar um pouco sobre isso relacionado ao aborto, porque muitas pessoas falam que são contra o aborto, mas utilizam argumentos que, nós somos contra o aborto porque é pecado. De fato, nós não podemos laicizar a nossa fé, né? Querer tirar ela do foro público e falar assim, a gente não pode falar que é católico, que é pecado, porque nós temos que falarmos que nós somos laicos e esconder a nossa fé. Não é nesse aspecto, mas a própria razão nos dá bons argumentos para refutar a defesa do aborto em aspectos que eles se dizem senhores da situação, como por exemplo a ciência, e nós podemos entrar nesse meio, nesse campo, refutá-los nesses aspectos e provar que quando a igreja defende a vida, ela é fundamentada na própria razão também, não uma coisa simplesmente, a gente que é pecado, mas não tem nenhuma motivação racional para isso. Então, eu resolvi fazer 3 palestras relacionadas ao aborto, e uma delas é relacionada a aspectos biológicos, né? Então, se bombardeia nas redes sociais, ou mesmo os defensores do aborto, de que não se sabe onde a vida começa, que a formação do sistema nervoso central só acontece no 3º mês, etc. E são mentiras, né? São mentiras que são propagadas, as pessoas não sabem. Então, eu resolvi fazer essa palestra aqui sobre os aspectos biológicos do início da vida, e as demais, as outras 2 que nós teremos hoje, voltadas mais a essa questão da guerra política mesmo, né? No contexto geopolítico. Então, o que seria o marxismo, as questões envolvidas com o aborto em relação à eugenia, mas esse aqui seria mais um aspecto biológico, tá? Algumas coisas, eu acredito nessa palestra não, mas as demais faltaram algumas referências. Se alguém tiver dúvida, eu posso passar depois todas as referências, seja da internet ou seja dos livros. Não é fácil, o contexto da biologia para ser minha área é mais fácil, mas o mapeamento, por exemplo, de qual fundação foi fundada em tal ano, o que ela fez, quem patrocinou esse evento em relação ao aborto, etc. É difícil, porque você não encontra material que te dê toda a base, então você tem que pegar um pedaço no livro, pega um pedaço no artigo e vai construindo, então dá bastante trabalho. Então, tem algumas coisas lá que talvez eu não tenha colocado, talvez vocês vejam ainda em outras palestras, que não estejam com as referências embaixo. Se tiverem dúvida de onde eu tirei, vocês podem me perguntar, eu passo todas as referências, os sites que eu pesquisei, os livros que eu usei, tá? Mas foi porque eu terminei essas apresentações nessa madrugada aqui, até as 5 horas da manhã, porque eu estava um monte de outras coisas, tanto da escola como lá no laboratório, então eu não tive muito tempo. Então, se faltar, vocês me perguntem, ou tiverem alguma dúvida em relação a alguma referência. Então, essa primeira palestra seria sobre o início da vida e os aspectos biológicos envolvidos com isso. Então, antes de mais nada, tem um termo que São João Paulo II utilizava para referenciar essa
mentalidade antinatalidade, casamento tradicional, o único casamento que existe, que era a chamada cultura da morte. É um detalhe que esqueci de falar. Quem tiver dúvidas, anote e pergunte no final, porque senão, se a gente parar e responder cada uma, vai demorar muito tempo. Então é mais fácil anotar e a gente responde tudo no final. Fica mais fácil, tá? Então, o que seria a cultura da morte? Eu vou explicar isso melhor na outra formação, na outra palestra, mas esse termo, muitas vezes ele é utilizado também como sinônimo de um fenômeno que também será explicado depois, como o globalismo, né, que é a mentalidade da imposição de um governo mundial, um governo único, para controle populacional, para controle dos costumes, da moral, enfim. E além da cultura da morte, o globalismo ou nova ordem mundial, né, como se diz por aí. E aparentemente esse termo nova ordem mundial, automaticamente você já tem aquela resposta gatilha na sua cabeça, né? Teoria da conspiração. Então, falou de nova ordem mundial, geralmente você já pensa, teoria da conspiração. Na verdade não, porque os próprios promotores desse globalismo ou da cultura da morte são as mesmas coisas, ou da nova ordem mundial, utilizavam esse termo nova ordem mundial mesmo. Eles mesmos utilizavam esse termo. Como a gente vai falar depois. Mas eu queria dar já um alerta para vocês. Que nós tomemos cuidado quando formos falar disso. Porque se você chegar num debate e falar porque a nova ordem mundial pensa isso, você será ridicularizado, porque obviamente não é argumento da parte deles, certo? Porque eles nunca estudaram e aquilo que São Tomás de Aquino diz, o tolo toma como falso aquilo que desconhece, certo? Mas o que acontece? Que a gente estava conversando aqui antes, o próprio Cabo Daciolo, né, que falou lá no debate, você faz parte da ordem mundial, da Ursal, etc. Talvez essa questão a união das repúblicas socialistas latino-americanas, do Foro de São Paulo, a Pátria Grande que eles defendem, talvez até seja verdade, né? Porque se você pegar alguns encontros do Foro de São Paulo, o mapa de toda a região, de todo o território latino-americano era o contrário, em vermelho, né? Uma Pátria Grande sem fronteira, um eixo comunista na América do Sul aqui. Ok, só que quando você fala isso abertamente numa imprensa que usa da ridicularização para acabar com os cristãos, você acaba jogando pérolas aos porcos, entende? Não que não deva ser falado, mas é muito mais fácil você utilizar talvez a cultura da morte ou o globalismo e explicar o que é essa ideologia do que simplesmente usar um termo que eles vão utilizar para ridicularizar depois você. E te desmerecer. Obviamente ele é uma falácia, não é um argumento, certo? Não é. Mas essas pessoas, elas não têm, elas usam da ridicularização. E as pessoas que não sabem que isso não é argumento, elas vão lá, o Orsal, lá, etc. E virou a piada do momento. E infelizmente, como a gente estava partilhando ali na cozinha, pessoas como o próprio Cabo Daciolo acabam enfraquecendo a força do cristianismo na sociedade, porque acaba sendo um porta-voz cristão para aqueles que não conhecem a verdadeira cristianismo, que é a Igreja Católica, né? Olha lá, os cristãos são totalmente loucos. Né? Então, tomar cuidado com esses termos, certo? Então, o Papa São João Paulo ele dizia, né, que a Igreja ela combate a cultura da morte com a cultura do amor. Como que é uma boa atuação dessa cultura da morte? É a alteração do valor semântico das palavras. Então, toda a palavra tem um significado em si mesma. Então, ela sempre significou algo. Então, como que a cultura da morte ela acaba se utilizando da área do direito, dos aspectos da biologia, que vai ser o objeto agora da palestra, e o que isso envolve, né? O que está envolvido com esse valor semântico das palavras. Um exemplo, pessoal, é isso daqui. Antigamente, quando nós tínhamos um ovócito secundário aqui, representado por essa estrutura arredondada, e um espermatozoide, o encontro do espermatozoide com o ovócito secundário, ou como comumente é chamado de óvulo, era chamado de fecundação, certo? Então, o encontro de um com o outro é a fecundação. Hoje, se utiliza em alguns livros a palavra fertilização. Em alguns livros, então, por exemplo, se você pegar um livro de embriologia médica, por exemplo, fecundação e fertilização são sinônimos. Ou seja, o encontro do espermatozoide com o ovócito secundário, certo? Todo mundo sabe aqui que a mulher ela vai produzir um óvulo que vai aguardar o espermatozoide chegar. Esse espermatozoide vai, vou falar isso mais pra frente, mas só para adiantar, o espermatozoide vai encontrar esse óvulo, vai ser fecundado, ou seja, vai ser
material genético do espermatozoide e do óvulo vão se unidos, uma nova estrutura, um novo ser começa a se desenvolver. Esse aspecto biológico é chamado de fecundação até então, certo? E hoje muitos autores utilizam fertilização ou fecundação como a mesma coisa. Mas por que eu coloquei essa questão aqui da fecundação ou fertilização para que vocês tenham uma noção? Porque alguns biólogos do desenvolvimento hoje, alguns cientistas, eles pregam uma separação desses termos. Fecundação seria exatamente o encontro do espermatozoide com o óvulo, certo? Fertilização seria quando ocorresse o encontro do espermatozoide com o óvulo, posteriormente aquele óvulo gerasse as etapas sucessivas, ou seja, fecundou, certo? Houve o encontro dos dois. Só houve fertilização se depois se desenvolver no zigoto e depois continuar se desenvolvendo até formar um embrião, um feto e um bebê, certo? Então tinha uma separação desses termos. Fertilização era se realmente ele é viável. Deu para entender isso? A viabilidade. Qual que é o perigo disso? O perigo está que esse termo pode ser mudado de acordo com o cientista que está trabalhando. Então ele pode dizer assim, olha, eu acho que realmente a gente só pode considerar fertilização mesmo se ele passar da fase, que eu vou explicar agora, da mórula, que são em torno de 16 células ali, naquela estrutura celular que vai se desenvolver e formar um embrião. Eu acho que a fertilização é só se ele passar de determinado dia, no terceiro dia, no quarto dia, entendeu? Isso pode ser mudado por uma convenção de cientistas ou de uma pessoa mal intencionada. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Nem todo cientista que diz que utiliza o termo fertilização como sinônimo de fecundação faz isso por uma vontade, por má fé, né? Isso não acontece. Mas o perigo está nisso. Pode ser que as pessoas comecem a utilizar esses termos com os fins ideológicos por trás. Olha, eu acho que a gente só pode considerar a vida na fertilização. Mas quando que é a fertilização? Quando ele for viável a partir do quarto dia. Deu para entender isso? Se é utilizado como sinônimo, ok. Fecundação é fertilização. Agora, temos que tomar cuidado com esse valor semântico, pode ser mudado ao longo do tempo. Isso, principalmente dos meninos aí que estão na área do direito, eles sabem que isso é interpretativo, principalmente quem for fazer uma lei ou for interpretar alguma coisa. Vai falar, é a fertilização. Mas e o que era a fertilização? Então, se for como, vocês vão ver isso em vários lugares, fertilização e fecundação como sinônimos. Mas tome cuidado com isso, né? Tome cuidado com isso e sempre estejam atentos a essas mudanças nos valores semânticos, o que é o que, certo? Isso aqui. Então, basicamente, pessoal, as pessoas costumam relativizar o que é vida, né? O que seria a vida, né? Nós não sabemos onde a vida começa, etc. O que seria a vida? Existe um consenso dentro da biologia, não uma definição que seja absoluta dentro da ciência, porque não é o objeto da ciência. A ciência é mutável, né? Então, porque o conhecimento científico, você tem mais conhecimento de um determinado assunto, você pode mudar aquelas teorias, né? Deixar as teorias para trás e aprender novas coisas e refutando aquelas descobertas que os outros cientistas tiveram, aprimorando aquelas coisas, né? A ciência não é uma área de estudo que é absoluta, né? Como a filosofia. E sim, ela é mutável. O que você descobriu hoje pode ser que o fenômeno que você descobriu hoje com uma teoria seja X. Você continua observando esse fenômeno na natureza, mas através de experimentos você viu que isso acontece por outros meios que não era aquela teoria estipulada por aquele cientista. Então pode mudar, certo? Ela não pode ser absoluta, né? Sempre, por exemplo, quando a ciência sai do seu campo de atuação, que é o método científico, para falar de filosofia, de teologia, ela só fala besteira, porque não está dentro do eixo de formação mesmo, dos campos de atuação onde ela tem propriedade para falar, porque o método que ela se utiliza é limitado para o campo científico, para o método científico, certo? Certo. Então, basicamente, o que é um consenso que a gente enxerga hoje na ciência, né, dentro da biologia? O que seria vida? É a capacidade de um organismo nascer, se desenvolver, se reproduzir e morrer. Mas você está falando isso por sua própria cabeça? Não. Exemplo, um vírus, né? Acredito que todos aí terminaram ensino médio por pouco tempo vão lembrar disso. O vírus não é considerado vida. O vírus, a definição dele é parasita intracelular obrigatório. Por quê? Porque ele não possui vida. Ele só adquire capacidade de se multiplicar, infectar outras células, se ele
entra dentro do seu sistema lá, se utiliza da sua célula, injeta o material genético dele, dependendo do vírus, e vai fazer com que o seu DNA produza novas cópias daquele vírus. Então ele não é considerado vida por quê? Porque ele não nasce, entendeu? Ele não se desenvolve por si mesmo. Por isso que ele é conhecido como parasita intracelular obrigatório. No caso, os outros seres vivos, então, por exemplo, uma bactéria, um fungo, um protozoário, são considerados vida por quê? Porque eles nascem, desenvolvem-se, reproduzem-se e morrem, certo? E assim como o ser humano, e assim como a maioria dos, na verdade com todos os seres vivos. Não esqueci esse nome, seres vivos. Redundante, né? Tá. E aí, vem a pergunta, né? O zigoto possui vida? Então a primeira coisa, o que seria o zigoto? Então o que eu vou te explicar? Aqui nós temos o ovócito secundário, certo? Está aqui o ovócito secundário, a célula feminina, a haploide. Nós sabemos que todas as células do nosso corpo têm 46 cromossomos, vocês lembram disso, né? Todos nós temos 46 cromossomos dentro de cada célula. Por isso nossas células são diploides, ou seja, elas têm 2 pares de cada cromossomo. No caso do ovócito secundário, que é a célula feminina, e a célula masculina, o espermatozoide, elas são células chamadas haploides. Por quê? Elas só têm 23 e 23. Porque quando somar os 23 cromossomos do ovócito secundário com o espermatozoide, totalizará 46. Coisa óbvia, né? Não vou entrar no mérito de falar aqui que é autossômico, cromossomo sexual, porque isso aí não tem nada a ver, né? Mas basicamente isso, né? São células que têm metade dos cromossomos e metade do cromossomo aqui. Quando o espermatozoide, o vencedor da corrida lá dos espermatozoides, lembrou disso? Ele se encontra com o ovócito secundário, depois do primeiro dia, onde aqui ele utilizou fertilização, tá vendo? O ovócito foi fertilizado. Ocorre imediatamente a formação do zigoto. É uma nova estrutura. O zigoto, ele não é exatamente igual ao ovócito secundário e nem exatamente igual ao espermatozoide, porque ele é um novo ser vivo. Ele contém um material genético trazido do pai e da mãe. Ele tem características parecidas da mãe e do pai, porém é um ser que tem novas características, é um novo ser, certo? Obviamente. Né? Fundiu os 2 materiais genéticos. Né? Aqui nós temos, nós chamamos de acrossoma, né? Que é a cabeça do espermatozoide. Quando ele entra aqui, o material genético dele acaba entrando no citoplasma aqui, se junta ao núcleo do ovócito secundário, e isso é fundido numa nova estrutura. Então todo o material genético, e todos os sinais necessários para a formação de um novo ser vivo já está dentro do núcleo da célula, certo? Eu vou explicar isso com mais calma depois. Mas vamos voltar aqui se ele possui vida, então. Um dia forma o zigoto, depois do segundo dia ocorre a primeira clivagem. Então ele sofre mitose, depois 2 células vai para 4. No 5º dia forma a mórula, quer dizer pequena amora, né? Parece uma amora mesmo. Se eu não me engano, a mórula tem aproximadamente mais de 16 células. E aqui forma, no 6º dia, um blastocisto. Se a gente for utilizar aquela definição que é meio que consenso da biologia. O que é vida? A capacidade de nascer, reproduzir-se, certo? Desenvolver-se e morrer. Esse aqui estava vivo, esse aqui estava vivo, certo? Se juntaram, formou uma outra estrutura, uma outra célula. Nasceu. Se desenvolveu e está se reproduzindo também, porque ela está crescendo em número e está se reproduzindo, divisão celular, está sofrendo mitose, as células estão se desenvolvendo. Se desenvolveu, se reproduziu e se continuar aqui vai aparecer você bonitão lá no final. Falar que o zigoto não possui vida se essa definição ela é, de certa forma, de tudo isso que aquela definição ela abarca, acontece aqui no caso do zigoto. Então, aconteceu tudo isso. Então a gente consegue provar que, utilizando esse termo, que é a consciência da biologia, que ele possui vida. Certo? Depois, aqui está um ponto que é muito interessante. Porque se algo possui vida,
logo morre, porque está escrito lá. O significado da vida, a capacidade de nascer, se desenvolver, se reproduzir e morrer, certo? Ok. E existe dentro da ciência um consenso que diz quando uma morte celular acontece. Vocês já ouviram falar lá de morte celular, apoptose, estudaram isso na escola? Né? Quando a célula morre. A célula chega uma hora que ela morre. Existe uma indicação citológica, né, da biologia celular que demonstra quando essa célula morreu. Né? Existe uma definição. Como que você sabe, por exemplo, eu estou trabalhando com célula. Eu trabalhava com célula, por exemplo, de vaso sanguíneo no laboratório. Como que eu sabia que essa célula tinha morrido? Qual que é a definição exata para saber se essa célula morreu? Né? Então existe uma definição para saber se essa célula morreu. Como que a morte de uma célula é definida pela ciência? 3 alterações morfológicas são utilizadas para definir a morte de uma célula. Morfologia é a ciência da forma, certo? Então você, utilizando o microscópio, você consegue observar algumas alterações na forma da célula que vão te dar um diagnóstico para saber se ela está viva ou se ela está morta, certo? Quais são essas? A perda da integridade da membrana plasmática. Lembram lá da aula de ciências lá do ovinho, né? Lembra? O professor vai fazer isso, da bolinha e o ovo dentro. A membrana plasmática é o risquinho em volta, dentro é o citoplasma e o ovinho dentro é o núcleo. Isso aí todo mundo lembra disso, né? Ok. Então, uma dessas características é a perda da integridade da membrana plasmática, a fragmentação da célula e do núcleo, então ele começa a quebrar literalmente, com formação de corpos apoptóticos. O que é corpos apoptóticos? São misturas de retículo endoplasmático, de núcleo, de outras coisas que a célula utiliza para produzir ou energia ou proteínas, que acabam sendo designadas para que outras células chegam e literalmente comam aquilo ali para limpar o meio celular. Isso é a apoptose, né? Esses corpos apoptóticos eles vão ser fagocitados, né? Fagocitar vem de comer, vai ver uma célula vai comer aquilo. Você vai ver um monte de coisa misturada, olha na célula lá, misturado, retículo e outras coisas que a célula possui, sem utilização mais, formando alguns agregados, e aqueles agregados vão chegar a uma outra célula e vai comer tudo aquilo, certo? E são os corpos apoptóticos. E ou o engolfamento da célula, ou os seus fragmentos por célula adjacente, que eu não falei, né? A macrófago, outra célula vai chegar e vai comer isso. E aí a gente entra nesse dilema. Se existem critérios que definem a morte celular, o zigoto, que é uma célula, não possui vida? O zigoto é uma célula, correto? A célula ovo, a maior célula que nós temos. Se nós temos características que definem a morte de uma célula, logo nós reconhecemos que existe vida, certo? Porque para você falar que existe uma característica que vai definir a morte de uma célula, logo você tem que assumir que ela tenha vida. Se o zigoto é uma célula, como que eu posso dizer que o zigoto não tem vida? Vamos formar uma bactéria, por exemplo. Uma bactéria é considerada vida, não é? Como eu posso dizer que algo morreu, mas ele não tinha vida? Algo morre sem ter vida? Uma coisa pode ser e não ser ao mesmo tempo. Uma nova modalidade de pensamento. Não existe isso. Ou algo é ou não é, ou tem vida, para poder morrer tem que ter vida, não é assim? Não é assim? Se a gente tem característica que define a morte de uma célula, o zigoto é uma célula. Se o zigoto é uma célula, logo ele tem vida. Como que nós dizemos que a vida começa só na formação do sistema nervoso central? É uma besteira? Concorda comigo? Você tem definições que dizem que a célula está viva ou está morta. Deu para entender isso? Algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Aquela célula morreu, mas ela só morreu, viu? Porque ela não tinha vida. Não tem, uma coisa é a bola quadrada do quinto, né? Não tem lógica isso, certo? Ok. Até aqui ok. E aqui é o famoso errou, né? Quem fala isso, né? Algo morre e não tem vida. Cara, errou, não tem o que dizer disso. Certo? Até aqui, beleza? Então, como que acontece o desenvolvimento embrionário? Por que eu estou falando isso? Porque você quer dar uma aula de biologia de desenvolvimento? Não. É porque eu vou entrar com o argumento em relação ao sistema nervoso central. É necessário que vocês entendam esse desenvolvimento para entender esse argumento depois. Tá? Então, como que acontece o desenvolvimento embrionário? Então, vocês lembram lá que a mulher tem um órgão chamado ovário, que vai produzir lá os espermatozoides, certo? O que os espermatozoides vão fazer?
Eles vão entrar por aqui? Não, eles vão entrar aqui pela vagina, vão passar as criptas aqui, ó, do endométrio uterino, aqui, ó. Vai nadando aqui, aqui ele sofre com pH, ele sofre com núcleo vaginal, ele sofre com um monte de coisa, porque você é um herói, só o fato de você estar vivo, isso é um mito, né? Você enfrentou tudo isso aqui. Você veio nadando aqui, lutando, e chegou aqui e conseguiu vencer a corrida e fecundar o ovócito secundário, certo? Então ele faz todo esse trajeto. Ocorre a fecundação, imediatamente depois de um dia vai formar o zigoto. Aqui ele só fala uma questão anatômica mesmo, que é a tuba falopiana, né? A tuba uterina. Você sabe o que é Entendeu? Carro estacionado atrás dele. O que? Depois lá que aconteceu a formação do zigoto, sofre a primeira mitose, então vai formar duas células. Essas duas células, lembra que é a mitose, né? Uma célula se divide e forma duas células filhas idênticas. Lembra disso? Tá. Forma duas células. Depois, no dia 3, essas duas células formarão 4 células. Depois, no dia 4 ou dia 5, vai formar a mórula, que vai ter muito mais células que isso. E aí, forma-se uma massa celular. E existe aqui uma estrutura chamada de blastocisto ou blastócito, tá? No dia 7. Então, essa estrutura aqui, ó. É uma estrutura celular, certo? Que tem uma morfologia aparente aqui, ó. Tem células aqui, células em volta, células no meio, certo? Esse é o blastocisto. Aqui, quando o blastocisto ele chega na parede do endométrio uterino aqui, no útero da mulher, esse processo é chamado de nidação, que é quando ele se implanta no endométrio da mulher. O endométrio nada mais é que um tecido conjuntivo aqui, ó, onde o blastocisto vai se anexar, ele vai se fixar nessa parede e ali, através de vasos sanguíneos, etc., ele vai começar a se desenvolver. O bebê se desenvolve aqui, certo? Quando existe aquela gravidez ectópica, é quando o bebê se desenvolve aqui na tuba. E muitas vezes dá abortamento espontâneo, porque não consegue sobreviver nessa região, certo? Ele tem que vir aqui. E aí vem até uma questão bioética, né? Anticoncepcional é abortivo? Alguns sim. Por quê? Ele impede a implantação do blastocisto no endométrio, no útero da mulher. Então ele pode ser abortivo sim. Por que ele pode ser abortivo? Porque daqui formou a vida, certo? Formou o zigoto e ele começou a se desenvolver. Dependendo do anticoncepcional, ele muda aqui, ó, a estrutura, tanto fisiológica como morfológica aqui do útero, e o blastocisto não consegue se fixar ali, entendeu? Ele não consegue se fixar na parede ali e se desenvolver. Então, se ele impede esse processo, a nidação, a implantação aqui no dia 7, ele pode ser abortivo sim. Todos são abortivos? Não. Nem todos têm essa atuação. Apesar de serem todos imorais e pecados graves, sabe? Ok? Mas nem todos podem ser chamados de abortivos. É só se realmente realizar esse processo aqui ou tentar eliminar o embrião em uma dessas fases, certo? Aí é abortivo. Deu para entender isso? Certo? E aqui a gente vai entrar, por que eu tinha falado sobre o desenvolvimento do embrião até agora? Porque a gente vai precisar refutar essa questão aí da formação do sistema nervoso central no 3º mês. Esse gráfico aqui, ele está difícil de vocês enxergarem. Na verdade, ele é mais simples. Eu peguei ele porque ele fica mais fácil de ser observado do que o outro, porque é difícil você encontrar gráficos que mostrem etapas do desenvolvimento embrionário. Aqui, na verdade, ele está mostrando que aqui essa faixa azul é a fase onde é mais fácil acontecer alguma anomalia no embrião ou no feto, ele gerar algum problema, uma teratogenia, né, que é a formação de uma cabeça gigante, ou problemas nos braços, etc. Mas serve para a gente entender como é que acontece um pouco a formação do embrião e do feto. Então, aconteceu lá, aqui essa parte de cima está contando as semanas, até aqui ele é o embrião, daqui para frente ele é o feto, certo? Ok, formou lá o nosso blastocisto. Vai passando o tempo, na 3ª semana, percebam que essa estrutura aqui celular já possui uma estrutura aqui, ó, tá mostrando pra gente o coração, certo? E esse CNC aqui é o sistema nervoso central. Na verdade, o sistema nervoso central ele não se forma no 3º mês, como o ministro Barroso
abortista, ou como o Conselho Federal de Medicina quis afirmar, porque não tem vida porque o sistema nervoso central não está formado no terceiro mês, não existe sistema nervoso central. Isso é uma mentira. Por quê? Isso aqui é uma linha contínua de desenvolvimento, desde o momento da fecundação, desde o momento da... Qual era a outra palavra que a gente tinha falado? Fertilização. Da fertilização. Ele começa a se desenvolver e não para. Ele já existe aqui, mas uma estrutura mais primitiva, tanto que ele está apontando para a gente aqui. Ó. Aqui é a formação do sistema nervoso central. Vai passando o tempo. Na quarta semana formam-se os olhos, as pernas, a orelha, os dedos, o palato, né? Vai formando essa parte óssea aqui de cima, o céu da boca, né? A orelha, etc, etc. E aí vai chegando lá, eu vou mostrar no outra foto tá melhor. Mas o cérebro aqui, na verdade não é o sistema nervoso, não se forma no terceiro mês, ele se individualiza. O que é o sistema nervoso central? É a composição do encéfalo, que é aquilo que está dentro da sua cabeça, então o bulbo, a ponte e os seus hemisférios cerebrais, mais a medula espinhal. Isso é o sistema nervoso central, certo? Então, o encéfalo, a parte que está dentro da sua cabeça, é a medula espinhal. Isso aí, sistema nervoso central, ok? Ele quer dizer pra gente o quê? Que o sistema nervoso central ele é formado no terceiro mês. Isso não é verdade, ele é formado basicamente, existem estímulos moleculares para que ele seja formado na terceira semana, não é terceiro mês. O que o Supremo Tribunal Federal está fazendo, ou o que o Conselho Federal de Medicina está fazendo, é um atentado não apenas contra Deus, contra a igreja, contra Cristo, mas um atentado contra a própria ciência. Porque não tem valor científico isso. Isso é consenso, e qualquer livro de embriologia médica vai mostrar para você. Eu vou explicar melhor no outro slide. Que a formação do sistema nervoso central, ela começa lá na terceira semana, depois da gástrula, que é o que eu vou mostrar. Então aquilo começa a se desenvolver ali. O que acontece no terceiro mês é uma individualização, ou seja, lá depois a medula espinhal vai ficar mais visível aqui nessa região e o cérebro vai estar individualizado ali, não vai estar aquela massa de célula no mesmo lugar. Ele se individualiza no terceiro mês. Não é que ele se forma no terceiro mês. Ele se forma na terceira semana, certo? Aqui é algo um pouco mais detalhado, tá muito ruim, eu sei. Na verdade eu não consegui outra foto. Isso aqui não foi de relaxo não, eu peguei qualquer uma, não tinha outra foto. Os livros que eu tenho de embriologia lá também não estavam boas as fotos, mas enfim. Era só para mostrar basicamente, não vou falar de todas as formações, porque também nem vai dar tempo. Mas basicamente aqui, ó. Aqui até a segunda semana, você tem a formação ali no outro slide, eu vou mostrar essa parte aqui, mas até a gástrula. Aqui na terceira semana, existe uma estrutura que é chamada de placa neural. Essa placa neural vai sofrer estímulos moleculares, bioquímicos, genéticos para a formação do sistema nervoso central lá no terceiro mês, que é lá na 12ª semana, que é aqui, ó. Se você pegar aqui não está dando para ver. O próprio livro, de onde a gente tirou isso daqui, diz assim, ó. Aqui é a formação do sistema nervoso central, ocorre a gastrulação, e aqui a individualização do sistema nervoso central, não a formação. Ele já existia aqui. A diferença é que ele começou a se individualizar. Deu para entender isso? Ele se forma molecularmente e embriologicamente numa estrutura chamada placa neural que vai se desenvolvendo e vai formar o sistema nervoso que a gente conhece, bonitinho, medula espinhal, encéfalo, né, o cérebro aqui dentro, individualizado aqui na 13ª semana, 12ª semana, né? Certo? Mas não é que ele se forma no terceiro mês. Deu para entender isso? Ele se forma na terceira semana, a estrutura embriológica dele. Certo? Isso vai sofrendo alterações aqui até chegar nessa individualização do sistema nervoso central. E como que é a formação? Aqui fica mais fácil de explicar. O controle molecular do desenvolvimento do encéfalo. Ele começa na gastrulação. Então, o que é gastrulação? Então a gente teve lá o espermatozoide se unindo ao ovócito secundário, certo? Formando zigoto, ok? Passa os desenvolvimentos ali, vira 2 células, 4 células, forma a amórala, lembra? Parece uma amora mesmo, cheio de célula lá. Da amórala forma o blastocisto que vai se juntar lá, certo? Na parede do útero da mulher. O blastocisto possui a estrutura que é chamada de blastocele.
ele vai sofrendo alterações também e forma um processo. Quando ele está na fase de blastocisto, ele é chamado de blástula também. Ele sofre um processo chamado de gastrulação. O que é gastrulação? É a formação, dentre outras coisas, dos 3 folhetos embrionários. O que são os 3 folhetos embrionários? A endoderme, a ectoderme e a mesoderme, que não está aqui na foto. Cada uma dessas dermes é de pele, cada uma desses conjuntos de célula vai formar um órgão diferente. A ectoderme vai formar o sistema nervoso central. Então, essa estrutura aqui, essa massa de células que está aqui em volta, que vai formar o sistema nervoso central. Deu para entender isso? Então, ele era a amora, ele passou por todo o desenvolvimento, passou pelo estado de blastocisto e chegou aqui na gástrula. Você está vendo que ele não para, é uma linha contínua a coisa. Ele não para de se desenvolver. Arquêntero aqui, na verdade, arquêntero é o intestino primitivo da pessoa. Aqui vai formar, no caso de nós que somos cordados, vai formar a nossa boca depois de um tempo, se desenvolvendo esse processo, certo? Então, como que acontece o controle molecular? Então, quais são os sinais bioquímicos e genéticos para a formação desse sistema nervoso central? Ele acontece já na gastrulação. Aqui já deu sinal já para formar o sistema nervoso central. É aqui que acontece. E não o contrário, certo? Já desde esse processo. Quem acontece? Aqui eu não vou falar basicamente como acontece isso, porque a gente vai falar só sobre biologia molecular e bioquímica, a gente vai ficar muito tempo e também no objeto da formação. Mas os genes que estão envolvidos são esses genes homeobox. Eles participam dessas ativações moleculares para a formação do sistema nervoso central, que ocorre aqui já, pessoal, na fase de gastro, certo? Na formação dos 3 folhetos embrionários. Voltando, o que são os 3 folhetos embrionários? São os conjuntos de células que vão formar os órgãos do nosso corpo. Ectoderme, no caso, vai formar o sistema nervoso central, certo? Aqui já acontece o desenvolvimento molecular do sistema nervoso central. Aqui eu coloquei algumas coisas que estão envolvidas também com o controle molecular de desenvolvimento, mas da medula espinhal. Então eu tinha falado do encéfalo, lembra lá, o sistema nervoso central é composto de encéfalo, que é o que está aqui em cima, certo? E medula espinhal, isso é o sistema nervoso central. Encéfalo, que está aqui, e medula espinhal. Ali os genes homeobox são voltados para o controle molecular do desenvolvimento do encéfalo. Da medula espinhal tem algumas proteínas envolvidas, né, que a gente chama de fatores de transcrição. Então, essa PAX3, PAX7, MSX1 e gene do Sonic lá, tem o nome do Sonic mesmo, né? Lembra do Sonic lá? É o nome do gene mesmo, desenvolvimento embrionário. O que eu quero chamar a atenção para vocês? Aqui é uma via de sinalização explicando como acontece o desenvolvimento do gene ouriço, né? O gene do Sonic. Nesse caso, é a formação de um glioma, ou seja, um tumor das células da glia da cabeça da pessoa. Mas eu quero que vocês tenham uma noção de como ocorre a formação de um desenvolvimento molecular. O que seria isso? Por exemplo, aqui você tem uma célula, certo? Você vai ter um ligante, ou seja, uma proteína que vai se ligar aqui no receptor da membrana, que é outra proteína. Isso vai entrar dentro da célula, vai sofrer uma alteração. Essa alteração vai mandar um sinal aqui para o DNA da célula. Esse DNA vai produzir proteínas que vão mandar outros sinais para outras proteínas para produzir outras coisas, e assim vai se desenvolvendo a formação, sei lá, dos neurônios, a individualização da medula espinhal, a individualização do encéfalo, que é o sistema nervoso central. Por que eu estou chamando a atenção disso? Preste atenção nisso. Vejam se tem lógica quem defende o aborto na formação do sistema nervoso central. Como que eu consigo saber quando isso está acontecendo dentro de uma célula? Agora o receptor está com a proteína no receptor. Agora ele mandou uma mensagem para o núcleo da célula. O núcleo está produzindo, sabendo agora, porque ligou agora. Não existe isso. Está dando para entender? Não existe esse momento, porque isso aqui é nível molecular. Você não consegue saber isso. Quando você está trabalhando, por exemplo, eu trabalhei muito, na verdade só trabalhei com biologia molecular só. Quando a gente trabalha com produção proteica, de bactéria, por exemplo, é sempre aproximado o controle molecular da coisa, saber o que está acontecendo a nível molecular.
Como que você vai saber no corpo de uma pessoa adulta quando que isso aqui está acontecendo? Como que você vai determinar que o sistema nervoso central está sendo formado? Quando ligou no receptor? Quando entrou o cálcio para ativar isso aqui? Quando o gene foi expresso? Quando produziu a proteína? Não dá para saber por quê? Porque é uma linha contínua, não tem um momento. O que o Conselho Federal de Medicina e o que o Supremo Tribunal Federal acha é que existe um momento que para tudo e diz assim, ó, não existe sistema nervoso central, agora existe. Parou todo o desenvolvimento celular, agora vai começar de novo. Não existe, porque uma coisa vai ativando a outra e não para. Se você pegar aqui, eu não coloquei aqui também porque não tinha internet. Mas existem vídeos de formação embriológica no YouTube que não para. Você vê que é um monte de célula ativando um monte de outras coisas e vai formando os dedos, vai formando a orelha, o coração, o sistema nervoso e tudo ao mesmo tempo. Molecularmente, como você vai saber se isso daqui é a formação do sistema nervoso central? Como você vai saber que essa molécula se ligou ao receptor e mandou uma mensagem para o gene, vai produzir a proteína X que vai ajudar? Ou o Supremo vai dizer assim, olha, a lei que quer aprovar o aborto até o 3º mês diz, quando a proteína X se ligar ao receptor Y, vocês podem abortar porque não existe sistema nervoso central. Não existe isso. Tudo é a nível molecular, não é uma coisa que você pega uma varinha de condão assim e a coisa se transforma de uma hora para outra. É coisas que são moleculares, a gente não enxerga o que está acontecendo. E para desenvolver, eu coloquei, por mais que seja um slide voltado mais para o glioma, né, a formação do tumor no sistema nervoso central, dá para a gente ter uma base de como que é uma ativação molecular para o desenvolvimento de uma perna, de um braço ou mesmo do cérebro. Olha aí a precisão que acontece isso. Moléculas se ligando a outras proteínas, essas moléculas sendo internalizadas, né, sequestradas aqui no citoplasma, se ligam a outras proteínas e mandam uma mensagem para o núcleo produzir outra proteína que vai participar do desenvolvimento do sistema nervoso central e outras coisas. Não dá para saber isso aqui. Não dá para saber disso. Está dando para entender isso? Não existe um momento assim, o 3º mês, então no 2º mês, no dia 29, às 13 horas, o receptor vai ligar, hein? Então você tem 5 segundos para que isso aconteça. Não existe. Não existe, isso aqui não para. Tá dando para entender? Essa precisão molecular de você saber quando que foi ativado e quando não foi ativado para formar coisa não existe. Porque é uma coisa sucessiva, ela não para. São ativações subsequentes, uma a outra. Não para de se desenvolver. Isso porque não sabe quando fecundou também, né? Exatamente. Por exemplo, o que está mais próximo para você saber quando que ocorre a fecundação é no caso do método Billings. Mas mesmo assim é aproximado também. É perto, é mais próximo. Mas exatamente o momento, a hora, etc, o segundo que aquilo aconteceu, você não vai saber nunca. Não dá para saber, pessoal. Então, o que a gente conclui dessas coisas? Primeiro, a formação de qualquer órgão, a formação de qualquer sistema ou qualquer outra coisa passa por uma ativação molecular. O nome já diz, molecular. É microscópico o negócio, você não consegue enxergar. É só com microscópio de eletrônico e dos mais potentes. Não é qualquer microscópio você consegue enxergar moléculas se ligando a outras coisas. Certo? Todo desenvolvimento embrionário é assim. Segunda coisa, o sistema nervoso central não é formado no 3º mês, ele é formado na 3ª semana, porque aquela estrutura que eu mostrei antes, lá da gástrula, na ectoderme, lá, que é aquele conjunto de células, aquilo vai se diferenciar e vai formar o sistema nervoso central, certo? Não é no 3º mês. No 3º mês, o sistema nervoso central ele se individualiza, ou seja, o cérebro, o encéfalo vai para a cabeça, certo? E a medula espinhal vai para aqui, para as costas do feto, certo? Deu para entender isso? Ficou claro essa questão aqui das estruturas moleculares? Não dá para precisar isso aqui. Não dá para saber quando que ligou, quando que não ligou, quando que ativou, etc. E outra, quem vai dizer que aqui é vida e quando não é vida? Quando o núcleo tiver, quando o DNA estiver sendo expresso? A gente faz real-time PCR, né? Que a gente consegue saber quando o DNA está sendo produzido em tempo real. Mas nem isso é tão preciso às vezes. Você vai pegar e vai fazer um PCR, um real-time lá da mulher que está vou abortar, vamos ver se está sendo expresso. Não foi expresso ainda a proteína que é chave para desenvolver o sistema nervoso central. Não existe isso, pessoal. Não existe, isso é totalmente maluco a coisa. Deu para entender isso? Molecularmente, isso é uma falácia, uma mentira, uma abobrinha que os caras continuam defendendo. Então, como os abortistas, resumindo o que eu falei, acham que o sistema nervoso é formado
Como que é? Chegamos no terceiro mês. E aí aparece uma fada com a varinha de condão. E ela, com o toque da sua varinha, forma o sistema nervoso central. Ou seja, aqui o encéfalo, o cérebro, o tronco cefálico, o cerebelo e a medula espinhal. Não acontece nada molecularmente, não acontece uma organização genética, bioquímica, fisiológica ali, certo? Não acontece um desenvolvimento lá desde a terceira semana. Não, vem uma fada no terceiro mês e faz assim e formou. E pronto. Ou seja, se diz que a igreja ela é arcaica, que ela não gosta da ciência, etc. Mas quem defende isso não está falando de ciência. Está falando do quê? Porque não está reconhecendo a biologia molecular, não está reconhecendo a biologia do desenvolvimento, não está reconhecendo a genética e não está reconhecendo a embriologia. Nos diz totalmente ao contrário, certo? Eles acreditam que bebê vem da cegonha. Vem da cegonha, só pode. Esse mito da cegonha mentira, porque vem da varinha agora. É? Porque assim, pessoal, na verdade, isso é canalice, tá? Porque por mais que tenham médicos que são extremamente despreparados para falar sobre embriologia e desenvolvimento, muitos sabem muito bem o que estão fazendo. Eles sabem que isso é uma mentira, porque eles tiveram aula de embriologia na faculdade. Isso é canalice. O Supremo, a gente sabe que o ministro Barroso recebe dinheiro aí da Open Society Foundations, aí do George Soros, que a gente vai falar depois. Mas isso é canalice monumental. Isso aqui não acontece, isso aqui é uma besteira. Eu coloquei aqui para ridicularizar a coisa mesmo, porque é lamentável, né? E aí pronto, sistema nervoso central formado. Chega em terceiro mês, a fada toca com a varinha de condão e formado o sistema nervoso central. E aqui, por que a igreja diz que a vida começa na concepção? Foi baseado no que ela achava? Não, pelo contrário. Esse cara aqui, ó, parece um Messi, né? Ele é o Carl Ernst von Baer. Ele é conhecido como o pai da embriologia moderna. O que ele observou? Ele observou lá em 1827, olha o tempo que isso aqui passou, que o ovo ou zigoto em divisão na tuba uterina e o blastocisto no útero de animais descreveu os estágios correspondentes ao desenvolvimento do embrião. Ele é chamado de pai da embriologia moderna. Ele viu ali a formação do zigoto, as divisões celulares e a formação do blastocisto, que é aquela estrutura que se liga no útero. Lembra disso? Certo. Esses dois caras aqui, o Matthias Jacob Klein e o Theodor Schaum, que é o cara que deu o nome à célula de Schwann, na verdade, não é Schaum, é Schwann. Eles desenvolveram a teoria celular. O que a teoria celular ela diz? Ela diz que todo ser vivo é constituído de células, certo? Todo ser vivo é constituído de células. Um cara, primeiramente, observou lá os zigotos se dividindo e formando novas estruturas com várias células, certo? O outro cientista determinou que os seres vivos eram constituídos de várias células, de milhares, trilhões de células. O que o nosso Papa Pio IX fez? Aceitou que a concepção como a origem do ser humano baseada no fundamento científico. Ou seja, ele viu que o negócio se desenvolvia, formava várias células. Esse aqui determinou que todos os seres vivos são um amontoado de células, literalmente. Né? Todos nós somos amontoados de células, a gente tem muita célula. Né? Isso eles falam para depreciar a vida do bebê. Mas, na verdade, se a gente for ver, todo mundo é um conjunto de células. Né? O Papa simplesmente aceitou, baseado nessas evidências científicas, que a vida começava na concepção baseada nisso. Olha, se então, depois que é formado o zigoto, essa estrutura, no caso dos seres, dos mamíferos, eles se desenvolvem várias células. E os outros dois caras desenvolveram a teoria celular, que diz que todo ser vivo é constituído de células. Se todo ser vivo é ser vivo, não é ser morto, é constituído de células, e a coisa começa a se desenvolver a partir da formação do zigoto, logo a vida começa a concepção. É óbvio. Não é porque ele achou, a igreja ela é arcaica, ela bateu num ponto que ela não domina. Não, foi baseado na própria ciência. E eu, infelizmente, se alguém conseguir achar essa encíclica, eu nunca encontrei. Apostólica Sede, onde o Papa Pio IX diz isso, ele afirma isso, nunca encontrei essa encíclica. Tá? De 1869. Aí tem outras coisas, mas também a gente não vai entrar aqui no mérito. Eu estou correndo, pessoal, porque senão a gente vai atrasar muito. Como a questão da animação tardia, né, que a igreja achava, São Tomás de Aquino e alguns pensadores da Idade Média achavam que a alma só era infundida por Deus no desenvolvimento do embrião, depois que ele nascia, né, ali a alma era infundida, mas de qualquer forma entendia que aquilo existia vida, só não existia ainda a alma infusa naquela criança. Aí depois mudou essa teoria, não vou entrar nesse mérito também, mas enfim, em relação à vida,
a igreja bateu o martelo e começava na concepção baseada na própria ciência, certo? Aí vem o argumento abortista, né? Mas o embrião é apenas um conjunto de células. Pessoal, o corpo humano tem aproximadamente 10 trilhões de células. Se o embrião é um conjunto de células, eu sou o quê? Um conjunto, desculpa a palavra, em vez de bosta, de lama, de açúcar. Eu sou um conjunto de laje, eu sou um conjunto do quê? De reboque? Não, eu sou um conjunto de células. É um fato. Tá dando para entender? Isso daí é uma asneira monumental. Mas para que isso daqui? Isso aqui é para depreciar o ser em desenvolvimento. Então, exemplo, hoje você tem a nomenclatura, por exemplo, de embrião e feto. Se eu não me engano, até o Trump agora ele tinha feito alguma coisa relacionada a isso. Ele tinha escrito alguma coisa que não queria mais que fosse reconhecido como feto, porque isso deprecia, né, o bebê em desenvolvimento ali. Eu particularmente acho que deprecia mesmo, né? Agora, se isso fosse usado como um método, como um meio científico para entender pelo menos uma fase de desenvolvimento e não tivesse uma carga ideológica por trás, não teria problema. Mas muitas vezes é feito para depreciar isso. Assim como esse negócio de conjunto de células. Ah, ele é um conjunto de células. Eu não sei se eu fiz aqui. Mas, basicamente, todos vocês aprenderam isso na escola. Se não aprenderam, mataram a aula de biologia. Como que é a célula? Você tem uma célula, certo? Individualizada. Essa célula se junta a várias outras células, não é isso? Formam tecidos. O tecido se junta e forma um órgão. Os órgãos se juntam e formam um sistema. Vários sistemas formam um organismo vivo. Então, se a gente voltar do macro, né, do maior, que é o organismo vivo, para o micro, tinha um conjunto de células. Inegável isso, né? Então, basicamente, a gente tem 10 trilhões de células. Então, se alguém falar para mim que o embrião é um conjunto de células, eu vou falar, eu também sou. Basicamente, né? Simples assim. Mas aí tem outro argumento, né? Que a gente pode escutar por aí. Mas a ciência atualmente não defende mais que a vida começa na concepção, porque o Theodor Schwann lá e o Kleiner eles tinham falado isso lá no século XIX, XVIII, etc. E não sabia o que estava falando. Aqui nós temos vários artigos científicos aí de revistas de alto impacto, como a Nature, a Cell, etc. Essa Reproduction é muito boa também, que dizem muito ao contrário, né? Que o ciclo de vida dos mamíferos começam quando o espermatozoide entra no óvulo. Se você publicar na Nature, amigão, é muito difícil. Eles afirmaram isso, tem várias afirmações lá. Aqui ele fala um pouco sobre a formação do processo de fertilização. Isso, mas tem uma que é mais... Ó, fertilização é a fusão dos gametas, que são gametas, são as células que vão formar um novo indivíduo, no caso, o espermatozoide e o ovócito. Fertilização é a fusão dos gametas para produzir um novo organismo. Então são afirmações que os cientistas fazem sem a carga ideológica, que é alguma coisa que é consenso, todo mundo sabe disso. Então estou dizendo aqui que a vida começa na concepção. E tem outras aqui, eu tenho 40, na verdade eu tenho mais 40 afirmações aqui, de revistas modernas que dizem isso, que é óbvio. Eu não vou colocar aqui porque eu vou ficar lendo todas aqui também, que vai ficar uma coisa totalmente maçante. Mas é para provar aqui, que alguém fala, mas foi dito. Uma vez eu debati com um menino, foi de medicina, e ele disse para mim que essa afirmação que eu tinha, né, do pai da embriologia moderna, e o Carl Bombard, era uma falácia porque ele era um cientista muito antigo, né? Então não era mais levado em consideração. Todos os cientistas, eu tenho uma planilha disso, se vocês quiserem ver também, eu quero ver mais, posso pegar aqui. As afirmações, a mesma coisa, a vida começa na concepção. Tem até um artigo que eu esqueci de colocar, que é muito interessante, de uma revisora da Nature, que diz que exatamente onde, por exemplo, aqui está o ovócito. Se o espermatozoide fecundar aqui, dependendo do plano onde ele entra, vai começar o desenvolvimento exatamente no plano onde ele foi fecundado. E aí ela diz, no próprio artigo, a revisora da Nature, se você ser revisor na Nature, você tem que ser o cara, né? Sabe? Ela diz, olha, eu quero ver agora os biólogos de desenvolvimento ou os embriologistas disserem que a vida não começa ali, ou que é só um amontoado de células, que a própria ciência está dizendo para a gente que é o contrário, né? E algo muito interessante de se dizer quando o espermatozoide ele entra no ovócito secundário, ou óvulo, né? As pessoas costumam chamar de óvulo, na verdade é o ovócito secundário, sofreu a segunda meiose. Quando ele entra ali dentro da célula, existe
a expressão de uma proteína chamada luciferase. Não é do Lúcifer, do capeta, não. O Lúcifer vem de luz, né? Quando ocorre a fecundação, emite luz. Isso é muito bonito. No microscópio de fluorescência dá pra ver. Acho que na maioria dos mamíferos. Mas toda vez que o espermatozoide ele entra no ovócito secundário, ocorre a emissão de luz, né? E aí quando eu vi isso aí no artigo científico, eu falei, vixe, os caras fizeram uma coisa que é imoral, né? Fizeram lá in vitro. Mas se for de ser humano, dá pra afirmar que é a alma da pessoa. Mas, na verdade, já queria inventar uma teoria aqui. Querendo usar a ciência para falar de teologia, tá entendendo? Mas na verdade não, porque vários mamíferos fazem isso. Aí a gente sabe que cachorro não vai ter alma, por exemplo, né? É uma besteira falar isso. Ô Fred, isso daí foi feito por seres humanos que vivem que a luz? Nesse caso que eu falei pra você, infelizmente é imoral, foi feito in vitro, foi feito dentro do meio de cultura. Mas tem vários experimentos, por exemplo, no laboratório que a gente contou, a gente trabalha com biologia de desenvolvimento também, mas é célula tronco, mas é de rato, não é humano, não trabalha nem com a embrionária nem com a adulta. A adulta não é imoral, porque a adulta ela se diferencia melhor do que a embrionária, você não precisa matar o feto para conseguir essa célula, você pode tirar do cordão umbilical, tecido adiposo, etc. Agora a embrionária é imoral, e você trabalhar com isso, por exemplo, pegar, o que foi interessante as mulheres são um ponto interessante, aí não está aqui, não é objeto da formação, mas legal de se afirmar. As mulheres usam esse argumento, né? Meu corpo, minhas regras, né? É o slogan feminista, né? Meu corpo, minhas regras. Só que foi provado que também é imoral, mas que o embrião se desenvolveu, não sei até que fase, dentro de um meio de cultura, fora do útero da mãe, né? Fornecendo a ele os nutrientes necessários, ele foi se desenvolvendo mesmo fora do ventre materno. Então não é o corpo dela, né? Porque se a gente pensar, se é o meu corpo, eu vou arrancar fora, eu não estou falando de aborto, estou falando de amputação, né? Fato isso. Se é o corpo dela, ela quer tirar aquilo lá, ela não está abortando, ela está amputando. Não é o corpo dela, é um segundo corpo, né? E um outro ponto interessante que também não está aqui, o metabolismo da mulher fica em segundo plano quando ela está grávida, né? Todo o sistema fisiológico está trabalhando primeiramente para o bebê. Então não é o corpo dela, na verdade. Está trabalhando para aquele ser em desenvolvimento ali que vai perpetuar a espécie. Certo? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar sobre a biologia. Obrigado. E é isso. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar.